Salmo de número 45, versículo 1. O meu coração ferve com palavras boas. Falo no que tenho feito, no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Amém? Podeis sentar. Interessante que o salmista, ele aqui diz que a palavra, engraçado, não está na mente. Aqui a palavra está no coração. Interessante. Porque há essa junção, coração e mente. Às vezes você vê e a mente interpreta. Outras vezes você sente e a mente interpreta. E algumas vezes você fala e o coração interpreta o que é aquele sentimento e a mente interpreta qual é o nome, o que aquilo significa. E aqui o salmista diz que a palavra está fervendo no coração dele. É espantoso, irmãos, como as palavras estão intrínsecas na vida dos seres humanos. É quase que impossível o homem calar as palavras em seu interior. E tais palavras são como águas agitadas, que acabam jorrando. E aí existe um cuidado que nós precisamos ter com as palavras. Quando elas estão guardadas dentro de nós, elas nos causam tristeza, solidão, por exemplo. As palavras ficam latentes. O ser humano é um ser gregário, ele é feito para viver em grupo. E normalmente uma pessoa que quer ficar arredia, ela não está bem. Então, principalmente na ansiedade e coisas assim, as pessoas jogam palavras demais para fora. Na solidão você quer falar, mas não tem ninguém com quem conversar. E quando você solta as palavras assim, porque tem muito, a cabeça está fervilhando, o coração está fervilhando e você joga, pode ser perigoso. Por isso nós temos que aprender a lidar com isso, porque se tem uma coisa que fica fervilhando 24 horas por dia, são palavras. Eu quero falar sobre a experiência nossa, ou dos seres humanos, com as palavras. Você lança um desafio e vai ver que a maioria vai ter dificuldade, principalmente as mulheres, né? Porque elas têm mais palavras para gastar do que a gente. Ver se você consegue ficar pelo menos 1 minuto ou 30 segundos sem pensar em nada. E a maioria vai dizer que não consegue, porque é quase que impossível, quase, mas não é impossível, você conseguir ficar parado sem pensar em nada. Existem as pessoas que têm os seus pensamentos controlados, mas estão pensando. E existem as pessoas que elas têm a mente doente, onde as palavras estão ali, estão emaranhado de coisas, de confusão. Então a pessoa quando conversa, ela não consegue, não sei se você já viu. Tem pessoas que as palavras estão fervilhando tanto, que elas não conseguem ficar caladas perto de você. Elas não te dão nem tempo de falar. E quando você está falando, elas estão mexendo os lábios. Porque ela, sabe, as palavras estão quase, sabe, rompendo uma comporta e vindo para cima da gente. Por isso que tem pessoas que dizem assim: nossa, fulano fala pelos cotovelos. Que é porque a pessoa fala, sabe, joga as palavras assim, o negócio é falar. Agora, por que isso acontece? Porque nós, seres humanos, fomos feitos pela palavra. No princípio, a gente observa no jardim que Deus deu para o homem o quê? Uma palavra. Qual foi? Uma ordem, palavra. Aliás, tudo que nós fazemos, palavra. Você não consegue, por exemplo, todo mundo condena o velho porque ele fica falando sozinho. Porém, é impossível alguém que não fala sozinho. Mulher está sozinha em casa e vai fazer comida. Será que fulano foi trabalhar? Será que ele levou a marmita? Fulaninho daqui a pouco tem que ir para a escola. Você está falando consigo mesmo. Todo passo que você dá, é no volante,
é no médico que você vai, é na rua, você vai falando consigo mesmo. Mesmo que você não abra a boca. Depois que fica mais idoso, abre a boca e começa a falar, todo mundo diz, está caduco. Mas não está caduco. É só porque ele falou para fora, como diz o outro fala para dentro. Você está falando, seus pensamentos estão fervilhando. Então, no princípio, irmãos, o casal, Adão e Eva, mas no caso a Eva, ela estava no jardim e de repente a serpente chega para, como diz na roça, para prosear com ela. E eu fico me perguntando, por que que a Eva não questionou a serpente? Quando a serpente chegou e disse, foi assim que Deus disse? Olha, ela já... Bom, pelo menos a Bíblia registra isso. Quando a gente vai na casa de alguém, quando a gente se dirige a alguém, fala, oi fulano, tudo bem? É a primeira coisa que a gente fala. Depois a gente começa a narrar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Mas a serpente aparece no jardim e já aborda a Eva dizendo, foi assim que Deus disse, para não comer nenhum dos frutos que estão aí no jardim? Interessante, ela puxa assunto com a Eva e Eva não questiona a serpente. É a velha passiva. Ela escuta e interage com a serpente respondendo tudo. Quando alguém me faz uma pergunta, quando na live, por exemplo, diz que teve um camarada aí de manhã, que ele perguntou se eu sou formado em alguma coisa. Tu acha mesmo que eu vou responder? Eu falo assim, o que você acha? Primeira pergunta que eu faço para ele, vem cá, quem é você? Por que você está me abordando? E por que eu tenho que te dar alguma informação? Eu não sou obrigado. Mas ele já chegou fazendo pergunta. Então a Eva estava lá no jardim, a serpente chega, foi assim que Deus disse. Qual era a pergunta da Eva? Qual é a serpente? Nem ouvi dizer que cobra fala? Que história é essa? E por que a pergunta? Deveria questionar a serpente, mas ela não questiona. Então às vezes eu me pergunto por quê. O que nós queremos abordar, irmãos? É que a serpente, quando a mulher diz que não pode comer do fruto da ciência do bem e do mal, a serpente contraria essa expressão. E ela diz o quê? Não é bem isso não. É que Deus sabe que quando você comer, você vai saber tanto quanto ele. Agora, quero chamar a atenção de vocês para o quê? Irmãos, qual é a palavra que mantinha Eva no jardim? Qual é a palavra que mantinha Eva viva? Qual é a palavra que mantinha Eva em comunhão? Vocês sabiam? Ninguém cai em pecado por causa de sentimento, querido. Você cai em pecado não é por causa da tentação. É simples, você cai em pecado porque é uma escolha sua. Você quer. E como é que você quer? Pode observar, irmãos, que a tentação, além da observação visual, é o quê? Você precisa ser convencido de que não tem outro jeito, ou convencido por palavras, de que, pode observar que toda pessoa que cai, ele tem uma narrativa. Ah, mas é por causa do fulano, ou é por causa da fulana, é porque eu estava fraco, é porque eu estava desamparado, é por causa disso. Tem uma narrativa. Essa narrativa, pode observar, uma queda não acontece da noite para o dia. Você não está bem e de repente, eu vou pecar. Não. A narrativa precisa ir se formando nas palavras. Se forma na tua mente. Você tem que ter uma narrativa para contrariar a palavra do Senhor, sabe? Se calçar para depois tomar a decisão. Então, a conversa entre a serpente e a Eva são o quê? Troca de palavras. A Eva com a palavra de Deus. O Senhor disse, não coma do fruto. E qual é a serpente? Narrativa. Qual é a narrativa? Não, ele disse que se você comer, ele sabe, se você comer vai ficar parecendo, vai saber tanto quanto ele. O que a Eva deveria dizer? Peraí. Primeiro, Deus eu conheço, e você, serpente, eu não tenho intimidade. Que história é essa? Eu vou perguntar para ele. Mas a Eva não faz nada disso. Subentende-se no texto que ela já vivia algum tempo querendo tocar no fruto.
E quando a serpente vem e diz para ela, não é isso não, você não é nem para tocar, a palavra dali, nem toqueis, Deus não falou. Mas essa palavra que ela usa, é o medo que ela, vontade de tocar, mas o medo. Aí a serpente tira o medo dela com uma narrativa. Não, é que você vai saber tanto quanto ele. Então não tem problema, eu vou lá, vou ficar sabendo tanto quanto ele. Então Eva, ela é convencida pelo quê, irmãos? Por narrativas, palavras. É interessante como que as palavras, elas estão intrínsecas em nós, como que elas estão enraizadas em todo o nosso ser. Você não vive sem pensar, você não toma decisão sem pensar. Por mais que você tome uma decisão precipitada, essa decisão depende de um convencimento. Você tem que convencer a si mesmo, baseado em alguma coisa que você escutou, que você leu, ou que você observou à sua volta. Mas são o quê? Palavras. O que poderia manter Eva no jardim, irmãos? Palavra. Agora deixa eu dizer uma coisa. O grande problema, irmãos, hoje, de muitos crentes destruídos, é a falta do que eles pentecostais mais desprezam: palavra. Vou ficar com ela aqui. Você sabia disso? Você sabia que a maioria dos pentecostais despreza a Bíblia? Eu não tenho receio de falar, eu sou pentecostal, ou é o termo que se usa, né? Na verdade, quem tem a plenitude do Espírito, mas o termo pentecostal hoje é aplicado aos que creem no batismo com o Espírito Santo, nos dons espirituais. Pois bem, então vamos lá. Aqueles que se dizem pentecostais, a maioria não ama a palavra, e eles vão dizer mentiroso, e eu vou dizer, vocês são mentirosos. Por quê? Porque o objetivo deles não é a mensagem do pregador, é a euforia que o pregador vai produzir. Você vai me dizer, pastor, mas você não gosta de um culto onde tem manifestação dos dons? Claro! Um culto onde os irmãos choram e sentem aquele desejo de ficar na presença de Deus? Bom, aí é um culto genuíno. Mas o culto de euforia não é genuíno. Há algumas reuniões, irmãos, me desculpe, você fica assustado. Eu já disse aqui uma vez, agora fica gravado. Eu fui num lugar aqui perto, e o irmão estava lá falando igual um louco, blá, 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 e as duas irmãs estavam, uma de cara para outra. Eu falei, gente, misericórdia, que coisa nefasta. Primeiro, não estão ouvindo a palavra. Qual é o principal do culto, irmãos? Pode ter língua estranha, pode ter dom espiritual, mas o principal é a palavra. Mas por que eles desprezam, irmão? Por que eles desprezam? Porque eles acham que o pula-pula, o grita-grita é poder de Deus. Como é que eles se enganam? Eu conheço irmãos que não saem do monte, irmãos, mas fracos como galinha da Angola. Tô fraco, o tempo todo. Jejuam como uns doidos. Oram constantemente e fracos, porque falta o principal, irmãos, palavra. O que tirou Eva do jardim foi o desprezo à palavra do Senhor. Deus disse para ela não tocar no fruto. Ela vai atrás de narrativa. Então o que as pessoas chamam de poder hoje não tem nada a ver com poder. Por isso que nessas reuniões, irmão, tem tanta fofoca, tanta contenda, tanta perseguição, tanta competição, tanta mágoa. E é um tal de um competir com o outro para ver quem é mais usado, quem é que profetiza mais, quem é mais usado. Infelizmente, dão um nome a isso de pentecostal, quando na verdade não tem nada a ver. E aí os nossos inimigos costumam usar essa postura inconveniente para taxar aqueles que creem na vigência dos dons e na plenitude do Espírito. Em segundo lugar, o que vai acontecer posteriormente em relação à mente? Bom, você começa com Eva tropeçando, certo? Você começa com Eva tropeçando. Logo em seguida, Gênesis 6, versículo 5, a Bíblia diz que Deus observou que a imaginação dos pensamentos dos homens era má continuamente. E os homens começaram a imaginar coisas particulares à parte da palavra. Quando Deus
dá ordem para os homens desprezam, e eles começam a alimentar seus pensamentos, sua imaginação, seus desejos particulares. Isso não é diferente em nossos dias. Os homens saem atrás de suas próprias ideias, de seus próprios planos, de suas próprias escolhas. E eu quero essa noite, irmãos, te convidar a voltar para o oceano do Espírito. Quero te convidar a voltar para cá, querido, para a palavra de Deus. Voltar para o livro sagrado. Voltar para as palavras que vão te organizar. Estou interagindo aqui com os irmãos que estão nos acompanhando na live. Pastor Abraão, né? E ele está corroborando conosco, dentro da nossa mesma linha de raciocínio, de que realmente, irmão, pentecostal não gosta de Bíblia. Eu me lembro de um pastor famoso que tem aí, que ele estava dando uma palavra maravilhosa sobre para o ministério. Era aquela palavra de Paulo para Timóteo: faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. E nessa palavra que o pastor estava pregando, irmãos, que palavra maravilhosa, ele acompanhando textos, ou corroborando com os textos da Bíblia, usando-os, compartilhando com os irmãos, e vez por outra ele falava: calma que eu já vou dar o que vocês querem. Sabe por que ele estava falando isso, irmãos? Porque os crentes estavam impacientes, eles não queriam ouvir Bíblia, eles queriam ver manifestação de dons. E você diz: pastor, está errado? Claro que está errado. É claro, irmãos. Se uma pessoa ressuscitar e a outra aceitar Jesus, qual é a maior obra? A maior obra, irmão, é de quem aceita Jesus, não é de quem ressuscita. A maior obra é a ressurreição do nosso espírito, a nossa transformação, o novo nascimento. Por que alguém pensa diferente, irmãos? Em busca de um Pentecoste falso e que acaba irritando o Espírito Santo. Os crentes não vêm para as reuniões para adorar, irmãos. Eu conheço uns que aqui a gente não deixa, mas eu conheço, já fui em congresso, mexendo no celular, dá uma coceira que parece que veio com formiga nas cuecas. Não tem sossego, irmão, e mexe com o outro, e olha para cima. Eles não querem ouvir Bíblia, e vai no banheiro toda hora. É uma coisa horrível. Já perguntaram, quando convidavam para pregar, sabe o que falavam para quem ia ser o intermediário? Como é que ele é? Ô abençoado, eu vou pregar a Bíblia. Quando eu estiver pregando Bíblia, Deus pode usar nos dons? Claro que pode. Isso é o principal? Não. Isso é o principal. Aqui é o principal. Eu não vou para restaurante, irmãos, para beber caldo de frango. Eu vou lá para comer o frango. E tem gente que só quer o caldo. Eu quero o frango, e se tiver caldo, beleza. Mas se não tiver, mas eu quero frango. Então algumas pessoas, um número elevado de pentecostais, irmãos, não sabem nada sobre Bíblia. Não leem. Eu não vou dizer que é culpa de alguém que não exige. Não estou falando disso. Porque se o pastor não exige que você leia, mas você deveria saber, pelo menos, que você precisa ler a Bíblia. Comprar bons livros, pesquisar, ruminar, se alimentar do livro sagrado, palavras. Porque se você não se encher da palavra de Deus, Satanás vai te encher de narrativas, vai te encher de heresias. Ou você se enche de Deus, ou você se enche de carne. Estou falando contra o churrasco, não. Estou falando carnalidade. E qual é o motivo? Porque você despreza o oráculo sagrado. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Trabalhar, ele diz, não pela comida que perece, mas para aquela que permanece para sempre. E depois, irmãos, eles querem, sabe? Por que eu estou vazio? Porque não come, abençoado. Você não se alimenta de Deus. Eu fui em um convidado, quando eu morava em Volta Redonda, pregar num lugar que as pessoas chamam de reteté. Nem sei por que me convidaram. Eu tinha um programa de rádio conhecido na cidade, e aí possivelmente por causa disso me convidaram.
porque tinha um irmão de lá que trabalhava conosco, né, até ele chegou a trabalhar na rádio comigo. E eu fui convidado. Irmãos, era o lugar do reteté. A coisa é tão feia que tinha uma pessoa endemoniada e o irmão estava expulsando o demônio, sabe como? Sai em nome de Jesus. Aí como o demônio não saía, sabe o que ele fazia? Você não vai sair não, então você vai apanhar. Toma. Eu falei, misericórdia, que porcaria é essa, irmãos? Só para você ter uma ideia do ambiente. E aí, quando eu fui pregar, quando eu peguei o microfone, Deus falou para mim, meu filho, nesse lugar, minha palavra não tem prioridade, portanto, pregue só a minha palavra. E eu, Bíblia neles. Irmãos, foi um silêncio de cemitério. Ninguém se moveu. Como nós não somos infantis, estou me lixando se alguém não gostou. Não estou preocupado com isso. Eu sabia que Deus me deu uma palavra. Preguei. Pronto. Os irmãos saíram dali assim, ó, acabados. Quando eu desci do púlpito, um deles falou com a cara de nojo e disse, você só prega a Bíblia, né? Quase que eu boto a mão na cabeça dele. E eu fui embora. Posteriormente, não é que me convidaram de novo? Eu falei, eles gostam de sofrer. E quando eu voltei lá, irmãos, que os irmãos me viram, eu vi a tristeza no olhar deles. Chegou o cara que prega a Bíblia. Falsos crentes que acreditam em poder de Deus são falsos, mentirosos, carnais. E aí, durante o culto, eles calados, o irmão que me convidou soltou uma rajada de língua estranha, foi o único. Só que aquela língua que ele soltou, que ele liberou ali, era variedade de línguas, tinha interpretação, Deus me deu. E quando eu fui pregar, igreja calada, eu abri a Bíblia, estava com a palavra profética já no meu coração, que Deus deu através da língua estranha, me deu a interpretação. Eu posso falar na hora, como eu posso falar depois. Eles não sabem disso, falsos pentecostais. E aí, quando me deram a oportunidade, os irmãos se lembram que Deus usou o seu servo no dom de variedade de línguas. Irmãos, os crentes queriam esconder a cabeça debaixo do banco, de vergonha, porque eles se tinham como, sei lá, esse negócio de pentecostal. E aí eu disse, virei para eu não sabia que era para ela, mas Deus me dirigiu, botei a mão em direção a uma irmã, e Deus revelou a vida dela toda através da interpretação daquele dom. A irmã caiu em prantos, o céu veio na terra. Resultado, daquele dia em diante, virei pentecostal. Os irmãos olhavam para mim, só faltava me adorar. Esse irmão é fogo puro. Irmãos, eu não vou pedir desculpa não, eu creio na plenitude do Espírito, só não sou burro, não sou bobão. A maioria dos pentecostais não conhece o que é dom espiritual, querido. Você tem dom de revelação? Aí mistura com visão. Pergunta para um pseudo-pentecostal, sei lá, pergunta para ele, fala para mim os 9 dons e o significado de cada um. Não sabe, irmãos. Não sabe. Plenitude do Espírito, irmãos, começa no Calvário. Não tem fogo sem sangue. Não tem glória sem sacrifício. Não tem o que eles chamam de plenitude do Espírito, eles chamam de Pentecostes. Não tem plenitude do Espírito sem Calvário. Não tem. É falso. É por isso que muita gente acaba de pregar, vai para um motel. É por isso que muitos acabam de cantar e está com dois, está com a mulher e está com outra, ou sei lá, e vice-versa, é uma salada. Por quê? Porque eles estão fora da presença de Deus. Estão invertidos. Vê se lê a tua Bíblia. Eu carrego no celular, porque não dá para carregar um monte de Bíblia, mas eu carrego no celular. Agora, pastor, você ficar no trabalho lendo Bíblia? Eu tenho um cérebro, sabia? Eu tenho um cérebro. Então eu medito aqui, ó. Eu estou trabalhando, mas o meu espírito está ruminando, mastigando o livro sagrado, que eu não vou ficar sem me alimentar espiritualmente. Então você, ao invés de você ficar o dia inteiro pensando na vida alheia, pensando na vida dos outros, por que você não passa o dia conversando com o Paráclito, o Adonai, o Ruach Kadosh? Por que você não passa o dia? Espírito Santo, estou indo para a cidade, me dá graça.
Está dentro do ônibus, às vezes eu estou dentro do ônibus. Quero crer que você na live está vivendo a mesma situação. A gente está dentro do ônibus, a lágrima nos olhos. Eu escondo o rosto para que a pessoa não me pergunte se está passando mal. Foi passando mal? Eu estou sentindo a glória de Deus, ouvindo a voz de Deus no meio da rua, sentindo a presença de Deus. Isso é evangelho, querido. Isso é presença de Deus, coisa real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real, como diz o certo cantor. Aleluia. Falando de palavras, o ser humano, irmãos, ele vai viver de palavras. Ou ele vive das narrativas do diabo, ou ele vive da palavra do Deus vivo. Fico aborrecido e espantado com crentes que estão dentro da reunião. Eles ouvem a palavra, eu vou falar 1 hora direto. E aí quando eles vão para casa, o que eles falam? Narrativas. Qual é o futuro deles? INPS. O pastor está errado? Eu não estou falando que está errado. Eu disse que o futuro deles é o INPS. Qual é o futuro deles? O governo, né? Que se o governo der ruim, eu estou ruim. Esse é o futuro deles. E vamos mudar então de país. Por que eles pensam assim, irmão? Está errado você pensar sobre a situação da nação? Não. Mas o cidadão do céu, irmão, sabe que o rei deles está acima dos reis. Ai, essas doenças, crente morrendo de medo de doença. Amado, sua vida está na mão de quem? Doutor Bactéria? Ou está na mão do doutor Jesus? Você acha mesmo que alguém parte dessa terra contrariando Deus? Uma pessoa vai embora dessa vida? Você é um servo de Deus fiel, se Deus quiser te levar, meu irmão. Você morre até porque tropeçou num fio de cabelo e caiu. Porque Deus quer te levar. Agora, sua vida está nas mãos dele, não numa bactéria, não numa vacina, não em coisa nenhuma dessa. Ou você não pode descansar nele, esqueceu que 365 vezes você vai ouvir aquela palavra, não temas. Todo dia, não temas, você precisa confiar nele. Então, os homens desprezam essa palavra, mas quando a coisa fica difícil, eles vão buscar o quê? Eles vão buscar a felicidade acessando o quê? Psicólogos. O que é que psicólogo fala? Palavras. Eles vão para humoristas. O que é que os humoristas fazem? Palavras engraçadas. Até palhaços, né? Que diz um certo psicólogo, diz que um homem foi lá e disse para ele assim: doutor, minha situação é terrível, eu estou numa infelicidade terrível, estou pensando até de tirar minha própria vida, não sei mais o que eu faço. E o psicólogo, depois de conversar com ele, disse para ele o seguinte: olha, as pessoas que vêm aqui na situação em que você está, eu sempre aconselho, aqui tem um circo perto, tem um circo aqui, né? Está na cidade há alguns dias, o palhaço que está lá é muito engraçado, então eu te aconselho a ir lá um dia e se divertir, né? Esparecer. Aí aquele homem muito triste disse: esse é o meu problema, doutor, eu sou o palhaço. Por que isso, irmãos? Porque os homens se alimentam de palavras, e aí às vezes o palhaço te joga um monte de palavras engraçadas, mas ele mesmo está vazio da palavra das palavras, a palavra de Deus. Ele tem coisas que fazem os outros rirem, mas ele está chorando por dentro. Então você vai escutar palestras motivacionais, você vai escutar discurso de coaches, você vai escutar discurso de falsos religiosos. Para quê? Palavras. Por isso, irmãos, que agora você vai ouvir, e eu digo que isso é palhaçada. O cara aparece e diz assim, na rede social: hoje Deus vai te dar uma vitória muito grande. Está chegando para você uma vitória muito grande. Sabe o que é isso? Palavras. Mas que palavras? Palavras vazias. A única palavra que você pode confiar e que vai te alimentar e que te vai orientar, vai te sustentar, é essa aqui. Mas pastor, sabe o que é? É assim, aquela palavra vazia, sabe? Fala assim: eu não sinto nada. Você quer sentir o quê? Ô irmãos, não. O cara que está falando tem que chorar, tem que falar um monte de língua estranha, tem que mudar a voz, narrar corrida de cavalo,
sapatear, virar cambalhota, dizer que tem anjo grudado até igual morcego no teto, que é para o cara chorar, para ele se emocionar e dizer: que culto maravilhoso. Você vai ver a vida do cara, passa ano, entra ano e sai ano, ele continua vazio como uma lata furada, ele continua sem Deus. O testemunho dele, ó, uma vergonha. Por que não vive com Deus? Cadê o apetite pela oração? Cadê o prazer pela Bíblia? Não tem, amado. E apetite pela Bíblia é sinal de saúde espiritual. Você não, irmãos, presta atenção. Há uns religiosos aí que eles acreditam nas entidades espirituais. Você sabia que tem crente que ele só vive pela entidade? Que ele tem que ser guiado por voz de anjo. Você fala assim: Jesus está na casa, ele fica assim. Você fala assim: ai, olha o anjo do concerto aí, pronto, ai, terra, e começa aquela palhaçada toda. Ué, não entendi. Quer dizer, Jesus está presente, ele fica neutro. Mas aí o tal do anjo do concerto, não, aí ele pula. O que é isso, irmãos? Isso chama-se carne. Não acredite que Deus está como diz o mineiro, Deus não está num trem desse. É o anjo operário, né? O anjo do conserto, né? Vem aí para consertar. Agora, a Bíblia, que é o manual de Deus para consertar o crente, ele não quer. Entendeu? É por isso que tem lugares, irmão, que está assim, ó, de pessoas comendo comida estragada. Por quê? Crianças, se você faça uma campanha assim, ó: venham crianças, nós teremos brócolis no almoço que eu vou servir para um monte de criança, vai ter carne, vai ter vai ter jiló, quiabo, vai ter batata. Vai vir algumas crianças? De repente vai, uma meia dúzia. Agora, saia na rua dizendo assim: vai ter bala, doce, tortas, amendoim. Quer dizer, não é amendoim. Vamos lá, outra coisa. Biscoitos recheados à vontade. Nutella, vai ter uns 200 quilos de Nutella. Irmãos, não vai caber. Só Nutella já enche. Agora deixa eu dizer uma coisa. Você acha que é diferente do cristianismo atual? Não. Anuncie para eles que o anjo vai dar vitória para eles hoje. É só eles trazer cada um R$100 que eles vão ficar ricos. Eles vêm para cá e jogam dinheiro nos pés do pastor, irmão, e depois diz que o pastor é mercenário. Mas mercenário também é aquele que é corrupto, passivo. Você está acusando pastores, mas você é corrupto, passivo, e ele é ativo. Para que você aceita ser corrompido, seu carnudo? O pastor é corrupto, e você que aceitou a corrupção? É o quê? Então você oferece um monte de coisa que a Bíblia não oferece e fica assim de gente, lotado. Quando você oferece cruz, os palhaços aparecem com o nariz vermelho dizendo: Jesus já sofreu tudo por nós, agora a gente só quer docinho. É o ministério dos açuquinhas que eu falo. Você prega a Bíblia, mostra para ele que ele precisa mudar, porque senão não vai para o céu. Que é isso, mas esse negócio é arcaico, isso era para o passado. É mesmo? Eu estou mal informado? Quer dizer que o crente que está com a vida torta não vai mais para o inferno? Entendi. Puseram ar-condicionado lá embaixo? Os demônios agora estão tudo santinho. Cortaram os rabos vermelhos, os chifres e ficaram bonitinhos. Coisa linda, hein? O lago de fogo agora é um terma. Negócio interessante. Eu só conheço uma pastora que vive indo lá, tem que perguntar para ela, né? A dona Nadir sabe. Eu não sei, não conheço, que eu nunca fui lá e pretendo nunca ir, né? Se alguém quer ir lá ver, pergunta para ela, porque ela vive indo no inferno, no céu, né? Ela tem um negócio lá que poderosa. Então, irmãos, valorize as palavras do Senhor. Como diz aquele hino, né? 505. As palavras do Senhor são palavras de vigor,
me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. 4. Essa verdade é vista no deserto. Irmãos, para que o povo vivesse em plenitude perante o Senhor, lá no deserto, em Deuteronômio 30, versículo 14, disse: essa palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Algo que Paulo repete em Romanos 10, de 8 a 10. Ele repete esse versículo e diz: porque se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, serás salvo. Por que lá no deserto Moisés diz: esta palavra está perto de ti? Porque Jesus era a rocha que os seguia. Na tua boca, porque Jesus é o verbo, a palavra viva. E no teu coração, aleluia, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. É Ele o alimento do nosso espírito. É Ele que alimenta o nosso ser. Por isso, essa tríplice função da palavra, ou essas três características: perto, a rocha; na boca, o verbo; no coração, o pão. Aleluia. Irmãos, se um crente não tem prazer pela palavra de Deus, é porque ele está cheio das narrativas da serpente. Você já observou que há algumas pessoas que vêm na reunião e elas conseguem ficar enquanto você está cantando? Chega a hora da palavra, eles vão embora. Pior, você não sabe. Nós já fomos em congresso, irmãos, já contei isso, que na hora da pregação, quando passaram o microfone para nós, aquele monte de grupo que tinha cantado começou a levantar e ir embora, sabe? Aquela velha música do Roberto Carlos: o show já terminou, vamos voltar à realidade. Não precisamos mais usar aquela maquiagem. A gente já fez o show, a gente já cantou, agora podemos ir. Por quê? Eu já sou crente, para que Bíblia? Não, você está entendendo? Está entendendo, irmãos? A gravidade. Você está entendendo que nós não estamos vivendo um avivamento? Você está entendendo que nós estamos vivendo a época dos crentes que não vivem com Deus? Pior que tem pastores que acham ruim da gente falar, mas aqui eu falo: não gostou, é só comer menos. Não gostou, não come menos, não precisa nem ouvir. Mas eu estou falando, irmãos, reuniões onde a Bíblia, o pão vivo que desceu do céu, a palavra imutável do Senhor, ela é desprezada. Eles não sabem nem o que é dom ministerial, como nós falamos pela manhã. Eles vão atrás do dom espiritual. E pior, já estivemos em lugares onde as pessoas durante o culto, ficava assim, um profeta aqui, outro profeta aqui, uns 5 ou 6. Profeta casamenteiro, profeta da prosperidade, profeta da cura, profeta da revelação. Irmãos, um monte de profeta, sabia? Irmãos, essa fila aqui é para família, tá? Esse profeta aqui só fala de família. Eu não sei. Essa fila aqui é o profeta da prosperidade. E esse aqui é o profeta da cura. E esse daqui, enfim, assim, irmãos. Aí eu pergunto: onde que esses crentes estão, irmãos? Onde é que está o livro sagrado? Onde que eles aprenderam que dom de profecia é para guiar alguém? Tem um amigo meu, já morreu, coitado. Morreu até bêbado, coitado. Ele estava no evangelho, ele creu, ele foi namorar uma garota por causa de profecia. Ficou noivo e o noivado foi desmanchado com profecia. É brincadeira? O cara vai se casar com profecia? Vou consultar o profeta. O profeta disse: terra, é ela mesma, hein? Pega aí esse negócio e leva. Piada. Eu sei que Deus usa nos dons. O nosso ministério tem plenitude do Espírito. Posso dizer que todos os dons já se manifestaram no nosso meio, para a glória de Deus, porque não são nossos, são do Espírito Santo. Porém, nós não usamos Deus.
Pastor, por que o paralítico não anda? Porque não tem paralítico aqui. Por que o leproso não é curado? Porque aqui não tem leproso. E por que Deus não me usa? Porque tu não faz visita. É simples assim. Por que você acha que o dom é seu? Você vai ficar lá na porta com uma placa? Vem para cá que eu sou usado? Como alguém falou aí há pouco tempo. Irmão, se você quiser, vem falar comigo que eu sou muito usado por Deus. Olha só a petulância. Misericórdia. É a pessoa que usa Deus. Não. Bom, é um termo técnico. Seja você vaso de Deus. Agora presta atenção, não seja infantil. Quer ver transformação de vidas? Crente tem que ler a palavra. Estávamos numa reunião que na hora, um pouquinho antes da palavra, uma irmã acabou de cantar, cantou 2 hinos, e levantou e foi saindo de porta fora. Eu perguntei para o pastor, por que a irmã está indo embora? E sabe o que ele me disse? É que ela não gosta de ficar para negócio de palavra, não, que ela gosta mesmo é de louvar. Eu falei, e tu dá oportunidade para ela? Quando eu assumi, ela nunca mais teve oportunidade. Ela foi embora. Ela já fez a parte dela, já cantou, e outra, tinha que cantar 2 hinos. Aí eu dei a oportunidade para ela cantar 1 hino, ela foi embora. Não gostou. Você acha mesmo que eu estou preocupado? Meu irmão, eu não pastoreio bode, eu pastoreio ovelhas. Não é bode, é ovelha. Agora ela é uma baita de uma cabrita. Misericórdia. O que é isso? Você está pensando que isso aqui é o quê? Isso aqui é casa da bagunça? Casa de Deus, querido. Casa de Deus. Aqui não é lugar de artista. E vez por outra a gente viu isso acontecer. Eu tenho que avisar para você, isso aqui é casa de Deus. Casa de Deus. Ninguém aqui passa a semana inteira e vem para cá para brincar com o Espírito Santo. A gente vem para cá para adorar o Senhor de todo o nosso coração e de sermos ministrados pela sua palavra. Item 5. Por isso que a palavra se materializou. Por conta da necessidade, irmãos, do homem ter caído no jardim, ele come da árvore da ciência do bem e do mal e cai. Por isso, irmãos, ele comeu o que? Narrativas do maligno. Era necessário que ele voltasse a se alimentar da palavra viva. E aí Jesus se manifesta. O que é? O verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo se fez, quer dizer, a palavra tomou forma humana. Ao contrário de alguém que acha que lá em cima tem um santuário com tábua de pedra. Interessante. O fanatismo é uma coisa infernal, né? Jesus, as tábuas de pedra apontavam para Jesus, que é o verbo. Então, e o verbo, essa palavra, tomou forma humana. E no Apocalipse 19:13, diz que aquele varão com veste salpicada de sangue, diz lá o texto, e ele o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. O termo que se aplica à pessoa de Jesus. Os irmãos entenderam, irmãos? Ele é a própria palavra viva. Jesus. E aí você vem para uma reunião para ficar se coçando como mico. Você não vem adorar, você não vem se ligar nos céus, você não vem prestar atenção na palavra. É isso mesmo que eu estou observando? Você vem para cá para se coçar como mico no galho da madeira? Que tanto que coça, e não sei o que, e misericórdia, o que é? Tomou banho de formiga ruiva? Não, você veio para adorar, para prestar cultos ao Senhor. É bem que a cara do pastor não ajuda, então não olha para ele, fecha o olho e fica orando. Mas entenda que o maior segredo da vida espiritual está numa pessoa chamada Jesus, a palavra, o verbo. Sem essa palavra não há libertação. Por isso que Jesus, ele disse: santifica-os na verdade. Jesus orando disse: a tua palavra é a verdade. E João 8,32: e conhecereis essa verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, o que acontece é que no mundo dos pensamentos, no mundo das ideias,
no mundo das controvérsias mentais, essa confusão, essa bagunça que está em nós, só tem algo sobrenatural que pode acabar com tudo isso. É essa palavra. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que nessa arrumação da bagunça que está dentro de nós, ela registra Hebreus 4:12, bastante conhecido. Só ela disseca você, separa você parte por parte e te organiza por dentro. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra é tão viva que o próprio Deus diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que eu a enviei. Ela é viva. E ele pergunta para Jeremias: Jeremias, o que é que tu vês? Ele diz: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quando essa palavra é lançada, o Espírito Santo fica lá para fazer brotar, porque ela é uma semente de Deus, para fazê-la frutificar, para cumprir o propósito de Deus. Essa palavra é muito bom ser usado nos dons, muito bom operação de maravilhas, é muito bom palavra da fé, muito bom discernimento de espírito, é um arsenal nosso, vida de oração, espada do Espírito na mão, escudo da fé, coraça da justiça, arsenal do crente. Porém, irmãos, 2 coisas te darão equilíbrio, e Pedro fala disso. Nós, porém, nos dedicaremos no ministério da palavra e na oração. E a gente sempre fala aqui: sacerdócio, eu oro, eu mando para Deus, eu apresento para Deus. E o profético, Deus fala comigo. Eu falo com Deus, sacerdócio. Deus fala comigo, área profética. É a palavra eu recebendo de Deus, e o sacerdócio enviando minhas necessidades para Deus. Vida de oração e Bíblia. Não tem outro segredo. Não, eu vou lá por causa da campanha da corda bamba, a campanha do fogo amigo, a campanha, né, do peixe ungido, a campanha do óleo que ficou enterrado no monte não sei quanto tempo, e aí eu vou ser abençoado. Meu irmão, tu está correndo atrás de mandinga. Isso tudo é mandinga, é espiritismo gospel. Estamos falando de Bíblia. Não há mudança de caráter sem esse livro. Não há poder sobre demônios sem esse livro. Não há autoridade contra o pecado se você desprezar esse livro. Não tem como você vencer as narrativas do diabo sem essa palavra. Siga o exemplo de Jesus no monte. Está escrito, está escrito, está escrito. Quer vencer o maligno? Bíblia, palavra de Deus. Que nessa noite você possa repetir como salmista no Salmo 45, versículo 1, que é a nossa leitura: o meu coração ferve com palavras boas, falo no que tenho feito, no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Sim, irmãos, é a única coisa que nos mantém de pé, é a única coisa que nos renova, é o único meio pelo qual a gente se sente protegido, alimentado, sustentado. Não importa o que falam por fora, você só tem força do lado de fora se você estiver forte do lado de dentro. Você só pode suportar os embates de lá se você comer do alimento que está aqui. Jesus diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem parte comigo.
Que essa palavra, não é necessário não, obrigado. Não precisa não, obrigado mesmo. Que essa palavra essa noite, irmãos, te leve a um avivamento. Que essa palavra esta noite te arranque do teu pecado de estimação. Que essa palavra esta noite te livre dos falsos teólogos que ensinam que você pode pecar à vontade, que tem um carimbo aí que você entra com esse carimbo, corrupção gospel, né? Que o Espírito de Deus essa noite te encha da verdade, das verdades eternas, e te livre dos falsos poderosos espirituais, os camaradas que revelam tudo, até o dinheiro que está no teu bolso, né? Os trombadinhas gospel. Então, irmãos, que Deus te guarde dessas pessoas, porque você se alimenta do livro sagrado, você se alimenta da palavra de Deus, você come do maná vivo, a palavra viva que veio dos céus. Porque tem uns batedores de carteira espiritual aí tremendo, irmãos. Coitados dos irmãos, entram lá, saem pelados, que eles limpam tudo. E por que limpam? Porque você não se informa. Cuidado, irmãos, porque a serpente ainda entra no jardim. Às vezes você está lavando roupa, que hoje em dia não é você que lava, só que não tem máquina. O resto, quem lava é a máquina. Tem gente que ainda lava a roupa, mas a maioria joga na máquina, a máquina só não pendura no varal, porque acho que o resto a máquina faz. Mas vão inventar uma que pendura. E aí, o único calo que vão sentir é na ponta do dedo, né? De apertar o botão. Então, irmãos, você está lá lavando roupa, lavando louça, cuidando da casa, e que seja como no passado. Hoje eu ouvia um pastor antigo, e ele dizendo: irmãos, como nós esperamos que volte aquela coisa de antigamente. Nós estávamos sentados, ele contando, e o poder de Deus tomava conta da reunião, de maneira que nós queríamos nos levantar para ir embora, mas não conseguíamos. E esse pastor conta a história de um dos pais da igreja aqui, do movimento pentecostal, e ele conta, esqueci agora o nome, esqueci mesmo, não é Armstrong, é outra coisa, é quase igual isso. E esse pastor, um homem de Deus, e ele estava orando no quarto dele, quando a vizinha teve um problema com o filho estava passando muito mal, e a vizinha pensou: vou para o médico ou peço socorro por aqui? E lembrou do pastor, correu na casa do pastor, levou o filho passando mal, e disse para a esposa dele: será que o seu marido pode fazer uma oração pelo meu filho? Ela disse: olha, ela fez o que a minha esposa faz, se eu estiver orando, ela não me interrompe. E ela disse: olha, ele está orando, é o momento devocional dele, não posso fazer nada, mas você pode aguardar, que depois ele ora pelo menino. E aí, de repente ela teve uma ideia. Falei: faz o seguinte, vai ali, ele está orando aqui dentro, coloca a mão na parede e fica esperando, bota o menino ali, manda ele encostar na parede e ficar ali, porque ele está orando lá dentro. E então o menino foi e encostou doente na parede, e 10 minutos depois o menino estava curado, por causa da unção que estava lá dentro. Oi, precisamos voltar, irmãos. O que estamos vendo hoje não é evangelho, irmãos, é uma falsificação vergonhosa. Precisamos voltar ao primeiro amor, voltar aos primórdios, voltar a chorar, a estragar maquiagem, voltar, irmãos, parar de jogar pó na cara e tacar a cara no pó. Os crentes estão igual o pessoal do Fluminense, enchendo a cara de pó. Não, irmãos, taque a cara no pó. O pessoal do Fluminense olhou para mim com a cara feia, mas paciência, não sou Fluminense mesmo. Então, irmãos, vamos voltar à vida de oração, vida de intimidade com Deus. Esqueça, irmãos, do denominacionalismo exacerbado, aqueles caras faladores de besteira, e vamos voltar para a presença de Deus. Irmãos, não está na hora de nós nos apaixonarmos pelo céu? Não está na hora de nós nos quebrantarmos? Está na hora
de nós largarmos dos enganos e entrarmos na presença de Deus. Aleluia. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar. O pessoal não está acompanhando porque eu tirei alto. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Aleluia. Os que querem voltar para Deus essa noite, não está na hora de você voltar? Não está na hora de você andar e nadar no oceano do Espírito? Não está na hora de você se sentir inflamado pela presença de Deus? Não está na hora de você valorizar mais a vontade de Deus do que a vontade dos homens? Não está na hora de você se encher desta palavra a ponto de dizer: o meu coração ferve com palavras boas? Se não ferver de palavras, porque é assim, irmãos, sem lenha o fogo se apagará, não havendo contradizente se essa contenda. Então, para o fogo do Espírito se manter, tem que ter palavra. É aqui que ele faz brasa. Não, mas aí eu vou buscar fogo, esse negócio de Bíblia não é comigo não. É mesmo? Então vai ser fogo de palha. Vai incendiar até na esquina e você vai chegar apagado lá do outro lado igual um tição quando se joga água. Mas quando você se alimentar do livro, quando você comer do livro, vai fazer brasa no teu interior, vai fazer brasa no teu ser. Está escrito: não é a minha palavra, pois, como fogo e como martelo que esmiuça a pedra ou a penha. Esta palavra é como fogo. Então alimente-se dela. Tenha uma semana, tenha dias, tenha meses na presença de Deus, vivendo na plenitude do Espírito. Segredo da plenitude é você estar cheio dos frutos do Espírito, cheio do fruto do Espírito e cheio dos dons. Isso é plenitude. Algumas pessoas desprezam o fruto, que é para salvação. Fruto te qualifica como filho, mas o dom te qualifica como servo. A maioria se preocupa com o dom e não se preocupa com o fruto. Lembre-se, você vai ficar nesse mundo, abraçar o anticristo falando línguas, se você não valorizar a palavra do Senhor. Que é isso, pastor? Verdade. Você não pode se encher de Deus sem essa palavra. Porque a palavra de Deus, irmãos, é o leito pelo qual o rio do Espírito corre. João, capítulo 7, versículo 37. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, leito do rio do Espírito, rios de água viva fluirão do seu interior. Dizia ele isso a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber aqueles que crescem no seu nome. Então nessa noite, valorize. Não vai ter poder de Deus na tua vida sem esse livro. Ah, pastor, eu senti lá um negócio, mas cheguei em casa, aquele endemoniado e meu marido falando, cara, eu perdi tudo. Você não recebeu, o que você recebeu lá? Com certeza não tem nada a ver com Deus. É, irmão, já vi gente fazer isso. Cheguei em casa, pastor, nossa, perdi minha bênção, porque cheguei lá e falaram, você não recebeu nada de Deus. Você recebeu o quê? É melhor você ter ido no show aí do, sei lá, Michel Teló. Você ia ganhar mais
Pelo menos você já sabe que lá o negócio era natural. Agora, você dizer para mim que recebeu algo de Deus, chegou em casa, perdeu? Perdeu como que você perdeu? Pois se o poder de Deus é exatamente para você lidar com o controverso. Poder de Deus é para você lidar com coisas da carne. Poder de Deus é para você confrontar demônios. Agora você recebe o pseudo poder de Deus e vai para casa e diz, perdeu por causa de uma palavra? E ainda tem uns que conseguem sair da graça. Parece até que o coração dele é um pombal. O Espírito Santo entra e sai toda hora. Você não conhece o Espírito Santo. Essa pombinha que está aí é outra. Não é o Espírito Santo. Esse negócio de entra e sai. Pastor, sair da graça. Então nesse período tu vai para o inferno. Que história é essa de sair da graça? Ah, mas eu estava sentindo dor, cheguei em casa, perdi tudo. Tu estava sentindo o quê? Dor de barriga? Você estava sentindo dor de cabeça? Como diz aquele humorista, né? Dor de cabeça? Você estava tonto? Porque isso é piada, né? O poder de Deus, amado, não é para você virar cambalhota. Para isso tem palhaços lá no circo. Você vai para lá que você nem precisa de poder para fazer isso. Aprende a ser um acrobata. Porém, poder de Deus é para você vencer pecado. Poder de Deus é para você domar a tua língua, para ela não ficar batendo demais aí e falar mal dos outros. Né? Fazendo papel nem do lixeiro, porque o lixeiro vai tirar o lixo da tua casa, eles vão levar. Então, se é poder de Deus, você muda. Se é poder de Deus, teu caráter é transformado. Se é poder de Deus, você tem nojo do pecado. Se é poder de Deus, você tem temor do Senhor. Se é poder de Deus, você é apaixonado pela Bíblia. Se é poder de Deus, você quer viver uma vida de oração. Amém? Glória ao Deus que está presente conosco essa noite. Glórias ao Senhor. Encha-se da palavra. Não se encha de narrativas. Cuidado que a narrativa vem do maligno. Você tem que se apegar à palavra do Senhor. Hora de voltar para o jardim. Eu não sei quantos estão conosco essa noite e que deixaram a serpente tirá-lo do jardim, porque você acreditou nas narrativas. Deus está te convidando por meio do sacrifício de Jesus. Volte para o paraíso. Volte a conversar com Deus na virada do dia. Amém? Glória a Deus. Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, obrigado por essa reunião na tua presença. Queremos pedir a tua bênção sobre os teus filhos, que essa palavra venha de encontro às necessidades de quem está nesse momento assistindo, ouvindo, interagindo. Deus, dê um despertamento especial. Queremos um avivamento. Queremos, Deus, nós queremos ver essa nação incendiada. E queremos ver as nações da terra incendiadas pela tua presença. E sabemos que quando o teu povo ora, quando o teu povo se entrega, o céu se move, a mão do Senhor se move e milagres acontecem. Por isso, Espírito Santo vem e sopra o vento do avivamento sobre a tua igreja, sobre o teu povo, e traga as mudanças, Pai. Arranque aquilo que prejudica e estabeleça o que está dentro do teu propósito, Senhor dos céus e da terra, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.